Olá, bom dia. Eu sou Roberto Mota e esse é o Meia Hora com Mota. Hoje, sem cocada. Hoje, o programa vai ser dedicado a um assunto urgente e importante. E nós vamos falar sobre ele em poucos minutos. Mas antes, eu quero dedicar o programa de hoje a uma pessoa especial. Eu quero dedicar o programa de hoje a Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo Rocha Monteiro é meu amigo, é procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, é uma das pessoas mais cultas, inteligentes, educadas, agradáveis e bem-humoradas que eu conheço. O Marcelo é um gigante no campo jurídico. Se o Brasil fosse um país sério, Marcelo estaria em uma das cortes superiores ou em algum ministério. Mas o que aconteceu com o Marcelo foi que ele teve a sua conta no Twitter bloqueada. Marcelo não recebeu nenhuma explicação, Marcelo não recebeu nenhum aviso, ele não sabe o que foi que aconteceu. Desconfia-se, pelas características, que o bloqueio teve origem em uma ordem judicial, mas ninguém sabe qual foi o tribunal, qual foi o juiz. Eu disse essas palavras há 2 semanas, mas agora a gente já sabe. A gente sabe qual foi o tribunal, a gente sabe por que o Marcelo foi bloqueado. Mas a gente não sabe disso porque o Marcelo recebeu uma comunicação oficial. Não, ele ainda não recebeu nada. O Marcelo foi bloqueado por ordem judicial, ele não recebeu nenhuma comunicação sobre isso, e a gente sabe porque o nome do Marcelo está no relatório divulgado por um comitê do Congresso americano. E é sobre isso que a gente vai falar, mas antes fica aqui a minha homenagem. Esse programa é dedicado ao meu grande amigo, Marcelo Rocha Monteiro. Nós estamos aqui toda terça e quinta, 10 da manhã, para discutir fatos e ideias, sem treta. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Se puder se tornar membro, por favor, torne-se membro. Todos os livros que eu menciono aqui estão disponíveis na minha livraria, está o endereço aí na tela, livrariadorobertomota.com.br. Quando acaba a live, nós colocamos os links na descrição, para ficar fácil de vocês acharem. Amanhã, dia 19 de abril, estarei em Londrina, para o Fórum da Editora EDA. Para fazer as suas inscrições, não sei se ainda tem vaga, mande um e-mail para forumeda.londrina@gmail.com. Dia 23 de maio, eu estarei em Campinas participando de um painel sobre política e segurança. Se você quer me convidar para participar de algum evento, ou se a empresa onde você trabalha quer me contratar para fazer uma palestra, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. meiahoracomota@gmail.com. É para esse e-mail também que você manda a sua história, a sua carta. E se você me autorizar, eu leio aqui no programa. E agora vamos aos comentários iniciais. No mundo inteiro, a liberdade hoje está ameaçada, principalmente a liberdade de expressão. E a ameaça vem de um conluio, de uma combinação entre aqueles que detêm o poder e a mídia tradicional. Os grandes jornais, as grandes cadeias de televisão, eles se juntaram e decidiram que pessoas como eu e vocês não podem ter voz. A gente tem que voltar a um tempo em que não existia rede social nem internet. Nós sentávamos no sofá da sala
e éramos iluminados pela grande mídia, que, lógico, ecoava as narrativas dos poderosos. Isso foi destruído com a chegada das redes sociais. Por isso eu estou aqui falando com vocês sem intermediação de nenhuma empresa de mídia. Tem a intermediação das big techs, que atrapalha, que afeta, que mexe, sim, mas a gente tem hoje esse canal que a gente não tinha, querem tirar isso da gente. Essa é a explicação para tudo que está acontecendo no mundo inteiro e é sobre isso que a gente vai falar agora. Antes, o Meia Hora com Mota agradece ao senhor Álvaro e ao Vinho da Camélia Flores por tornar esse programa mais bonito. Vocês vão ver ali no canto do vídeo, belo arranjo da Camélia Flores. Muito obrigado, o senhor Álvaro e o Alvinho. E agora vamos às notícias, vamos ao que interessa. Vocês devem estar acompanhando essa discussão, toda a discussão sobre essa ideia autoritária de regular as redes sociais. Vocês devem ter visto os debates que acontecem, né? A quantidade de jornalistas que defendem essa regulação. O melhor argumento contra essa regulação acaba de ser publicado, foi publicado ontem. É quase um livro. Na verdade, ele é mais volumoso do que muitos livros. Ele tem 541 páginas. E quem publicou foi o Congresso norte-americano, Congresso dos Estados Unidos. O título desse trabalho é O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, o caso do Brasil. Vocês devem ter visto muita gente nas redes sociais dizendo que trata-se de uma bomba. Bom, parece ser mesmo. Vocês sabem que eu não sou dado à hipérbole, eu não sou dado à histeria, mas esse documento, pelo que eu vi até agora, realmente promete ser um documento disruptivo. Esse documento é um relatório que foi escrito por uma comissão parlamentar da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. É a Comissão do Judiciário. É uma comissão permanente. Ela foi criada em 1813 e a missão dela é cuidar da legislação relativa ao judiciário. Então, entre outras coisas, essa comissão examina processos judiciais, civis ou criminais, examina tribunais e examina juízes federais. Eu não sei se o Congresso brasileiro tem uma comissão como essa, mas se não tem, pelo que eu vi desse relatório, eu acho que está na hora de criar uma imediatamente, senhores congressistas. O relatório, ele também teve contribuição de uma subcomissão especial. Prestem atenção no nome da subcomissão. Subcomissão sobre a utilização do governo federal como arma. Em inglês, Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government. Utilização do governo federal como arma. Eu comecei a ler o relatório e não conseguia parar. Mas tive que parar para vir aqui. Eu vou trazer para vocês o que eu vi até agora. E depois que eu ler tudo, nós vamos falar mais sobre isso, né? O relatório começa com um depoimento de um jornalista canadense chamado Rupa Subramania. Provavelmente tem origem indiana, mas é um jornalista canadense. Presta atenção no que ele diz. Neste momento, em todo o mundo, os governos, em nome do bem,
estão propondo ou adotando medidas como as que temos no Canadá. O Canadá passou leis, tem passado legislação tirânica. O Canadá está quase se tornando uma ditadura. Continua o jornalista. Em Dublin, na Irlanda, eles estão prestes a promulgar um projeto de lei draconiano contra crimes de ódio, que representa uma terrível ameaça à liberdade de expressão. Em Paris, Emmanuel Macron pediu a censura do discurso online. Em Bruxelas, o comissário do Mercado Interno da União Europeia pediu a repressão do conteúdo ilegal. Em Brasília, eles estão combatendo as, entre aspas, notícias falsas e a, entre aspas, desinformação através da repressão do discurso online legítimo. Para não falar da Rússia, da China e do Irã. Os Estados Unidos são excepcionais. Por favor, não se rendam ao autoritarismo. Por favor, continuem lutando pelo que vocês sabem que é certo. O Canadá está observando, o mundo inteiro está assistindo. Assinado Rupa Subramania, jornalista canadense. Assim começa o relatório. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Produção, vai me sinalizando aqui, que eu vou mostrar aqui a tela do site da Comissão Judiciária Americana. Eu já traduzi aqui para o português. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela sem fazer besteira. Tá vendo aí, produção? Então, esse aqui é o site da Comissão Judiciária Americana, e essa aqui é a notícia que eles colocaram de que estavam compartilhando esse relatório. Vocês podem ver o título, é Censura Forçada do Governo Brasileiro em X. X é o novo nome do Twitter. Novo relatório revela. E aí tem alguns comentários. Eu só queria mostrar para vocês que isso está no ar, está aí, é público. Nada do que eu vou falar aqui é clandestino, é escondido ou é informação retirada indevidamente de qualquer lugar. Esse site começa dizendo, então, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório com esse título que eu já disse aqui. O relatório expõe a campanha de censura do Brasil e apresenta um caso surpreendente de como um governo pode justificar a censura em nome do fim do chamado discurso de ódio e da subversão da ordem. Continua o site. O relatório do comitê, esse relatório de 540 páginas, inclui os seguintes documentos: 2 vias de cada uma de 52 ordens expedidas por um ministro. Eu não vou falar o nome do ministro, vocês sabem quem é. São ordens expedidas ao Twitter, que agora se chama X, né? Ordens. E também 37 ordens que foram expedidas pelo tribunal no Brasil que cuida das eleições, né? O Tribunal Máximo que cuida das eleições, também não vou falar o nome aqui. Continua o site do governo americano. O governo brasileiro está tentando atualmente forçar o X e outras empresas de mídia social a censurar mais de 300 contas, incluindo a conta de Jair Bolsonaro, 38º presidente do Brasil, de Marcos Duval, atual membro do Senado, e Paulo Figueiredo Filho, jornalista brasileiro. Continua o site, que eu estou lendo para vocês, está escrito no site. A censura dirigida pelo governo, a censura governamental, não é um problema apenas de governos autoritários em terras distantes. Está acontecendo nos Estados Unidos. As conclusões do comitê e do subcomitê revelam como o governo Biden, assim como o Brasil, tem procurado
silenciar os seus críticos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tem um subsecretário para Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, para ajudar países de todo o mundo a construir sociedades mais democráticas, seguras, estáveis e justas. Joana Mello, muito obrigado pelo superchat. O Departamento de Estado dos Estados Unidos tem um subsecretário com essa função. Olha o que o site diz. Na administração Biden, esse departamento manteve-se totalmente silencioso, enquanto o Brasil e outros países tentavam censurar o discurso online. Os ataques à liberdade de expressão no estrangeiro servem de alerta para a América. Desde que assumiu seu compromisso público com a liberdade de expressão, Elon Musk tem enfrentado críticas e ataques de governos de todo o mundo, inclusive dos Estados Unidos. Isso que eu estou lendo é um documento produzido pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados americana. Então, está dizendo, o Elon Musk, desde que assumiu o compromisso de acabar com a censura no X, tem enfrentado críticas e ataques de governos de todo o mundo, inclusive do governo americano. No Brasil, a censura aos políticos adversários e aos jornalistas ocorre por meio de ordem judicial. No governo Biden, as exigências de censura são entregues em reuniões a portas fechadas, com ameaças implícitas de regulamentação, além da guerra jurídica, dos processos que são abertos. Inúmeros processos já foram abertos contra Elon Musk. E aí termina aqui o site. Agora, mais do que nunca, o Congresso americano deve agir para cumprir o seu dever de proteger a liberdade de expressão. Bom dia a todos que estão acompanhando. Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre o relatório que foi produzido e publicado ontem. O relatório foi escrito pelo Comitê do Judiciário, é um comitê da Câmara dos Deputados do Congresso americano. Esse relatório, eu não vou dizer que tem coisas que a gente não sabia. A gente sabia. Mas ele é como aquele toque de acordar, de despertar, não só para o Brasil, mas para o mundo. Além desse relatório, isso é muito importante, meus amigos. Além desse relatório, o Comitê do Judiciário da Câmara dos Deputados do Congresso americano pediu ao governo federal americano cópia de toda a comunicação trocada entre o Departamento de Estado americano e o governo brasileiro relativa às decisões judiciais de cortes superiores. E deu um prazo até o final do mês para receber essa documentação. Então, provavelmente, a gente vai ter mais surpresas. O Birajara Ferreira está dizendo, é duro a gente ter que apelar para o vizinho, ter que resolver os problemas de nossa casa. O Birajara, ninguém apelou para ninguém. Esse caso começou com... Esse relatório está descrevendo isso. Esse caso começou quando autoridades brasileiras ordenaram a empresas americanas que operam no Brasil, as empresas de redes sociais, que fizessem certas coisas. Foi aí que começou. Daí, depois de muito tempo, uma dessas empresas, que é o Twitter, se rebelou. E aí surgiu essa história toda. Ninguém pediu aos Estados Unidos para fazer nada. Não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos estão se posicionando porque empresas americanas foram forçadas a cumprir determinadas ordens que, no entender dos deputados, de alguns deputados americanos, violam a liberdade de expressão.
O que é importante a gente falar aqui, né? As redes sociais deram voz ao cidadão comum. Qualquer um de vocês aqui pode falar aqui. A Maria Isabel, Jorge Rangel, a Maria Thelma de Albuquerque, o Marcelo de Sena, o Fernando Dória. Todos nós temos voz. A nossa voz é uma pedra no sapato dos poderosos no mundo inteiro. Esse foi o efeito principal das redes sociais. Isso acontece no mundo inteiro. Os poderosos estão incomodados, mas principalmente no Brasil. Por que principalmente no Brasil? Porque aqui, ainda hoje, o abuso do poder é a regra, né? A gente vê que a grande maioria daqueles que querem chegar ao poder, chegam ao poder, abusam desse poder. Não tem nenhuma explicação sociológica, histórica. Aliás, tem centenas de explicações para isso. As explicações não interessam agora. O que interessa é o fato. Então, só para dar um exemplo aqui do nada, né? O sujeito assume lá um cargo importante e aí um parente dele começa a receber clientes, né, na empresa, vamos supor aqui, um escritório de advocacia, né? Então, eu assumi um cargo importante, tem um parente meu que tem um escritório de advocacia, e eu que estou no cargo importante, todas as pessoas que têm um problema com o órgão do qual eu sou presidente, agora vão procurar o meu parente, o escritório de advocacia dele. O meu parente fica extremamente rico. Em alguns casos, até eu sou sócio do escritório de advocacia do meu parente. Isso é um exemplo fictício, naturalmente. Não estou dizendo que isso está acontecendo. É só um exemplo. Então, nós viramos uma pedra no sapato dos poderosos. Eles querem nos calar de qualquer jeito. E aí eles tentam nos calar de formas legais, de formas ilegais, de qualquer jeito. É isso que a gente está vendo agora. Eu quero ler mais uns trechos aqui para vocês do relatório. Eu não li o relatório inteiro, tá? Então, eu dei aqui a visão geral e agora eu vi algumas partes. O relatório é o seguinte, ele tem 4 ou 5 páginas no início com resumo. E o resto são reproduções de ordens judiciais. E essa é a leitura mais apimentada, porque lendo essas ordens judiciais, muitas pessoas já descobriram muitas coisas. Olha, o Gilberto aqui está dizendo, desculpe, Roberto, mas tivemos que esperar chegar um empresário bilionário para que nossos políticos se mexessem. Tiveram que chamar o irmão mais velho para se garantir. Isso não é verdade. Isso não é verdade, Gilberto. Muitos políticos brasileiros se mexeram e foram punidos, né? Foram censurados. Muitas pessoas tiveram suas contas bancárias bloqueadas, congeladas. Não é verdade. Não façam essa injustiça com todas as pessoas que até agora, aqui no Brasil, contra tudo e contra todos, levantaram suas vozes. Eu não vou citar os nomes aqui para o algoritmo não me pegar, mas vocês sabem, né? A quantidade de pessoas que levantaram a sua voz. Então, não vamos cair nessa narrativa tola de que tivemos que pedir ajuda aos Estados Unidos. Não, não é isso que está acontecendo. O que aconteceu é que tentaram pressionar empresas americanas. E aí, meus amigos, o Congresso americano quer saber do que está se tratando. Deixa eu ler mais uns trechos aqui para vocês. Trechos que eu acho importante. O Comitê do Judiciário, né, ele tem, através das suas atividades, tem mostrado que a censura governamental sempre começa alegando que está agindo para combater a desinformação e a má informação. Mas ela, inevitavelmente, se transforma num instrumento para silenciar adversários políticos e visões de mundo que são desfavorecidas pelos poderosos. Isso está escrito no relatório. Outro trecho do relatório.
Essas violações mencionadas sobre o governo americano, essas violações da primeira emenda, que garante a liberdade de expressão, atacam a liberdade mais fundamental dos americanos, que é a liberdade de expressão. E elas são extremamente perturbadoras. Mas essas violações do governo americano não são nada quando comparadas com a forma com a qual alguns governos do exterior estão destruindo valores democráticos básicos e impedindo o debate em seus países. Para cumprir com o seu dever legislativo, o subcomitê especial sobre a transformação de governo federal em arma tem ouvido testemunho sobre a forma pela qual outros governos de outros países, incluindo Canadá, França e Brasil, têm tentado censurar o discurso online. E aí vem, meus amigos, alguns parágrafos descrevendo de forma clara e detalhada como surgiu esse processo da censura judicial no Brasil. Até onde eu consegui ver, a explicação está correta nos detalhes. Está tudo certinho lá. Inclusive, eles relatam aquele episódio bizarro dos empresários, grandes empresários, que tiveram suas contas bancárias congeladas, sofreram operação de busca e apreensão por causa de comentários que tinham colocado no grupo de WhatsApp. Vocês vão se lembrar disso. O relatório também tem parágrafos falando... O Rodrigo Lacerda está dizendo, tentando censurar, já está censurado, meu caro. Rodrigo, eu estou lendo o que está no relatório. Essa aqui, eu estou lendo o que está no relatório. Então, essa foi a linguagem que eles usaram. Então, o relatório também fala das declarações do Elon Musk. O relatório diz que Elon Musk, o X, o Twitter, foi forçado a bloquear contas. Lá no relatório está aquela declaração do Elon Musk de que ia retirar todas as restrições. Também está lá o fato de que Elon Musk foi incluído no inquérito. E também está lá o fato de que, quando isso tudo aconteceu, prestem atenção, quando isso tudo aconteceu, aí o Comitê Judiciário do Congresso pediu ao Twitter me dar toda a documentação desse caso que eu quero ver. E aí a documentação está toda nesse relatório. O relatório continua dizendo que, desde 2022, o Twitter, no Brasil, recebeu ordens para suspender ou remover mais ou menos 150 contas de críticos do governo brasileiro, incluindo parlamentares, jornalistas e juízes. O relatório diz: a ordem era para calar qualquer um que criticasse o governo esquerdista. Tudo isso que eu estou dizendo aqui está no relatório, tá? Eu separei esses trechos para vocês. Para quem chegou agora, eu estou citando alguns trechos da introdução do relatório produzido pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, continua aqui o relatório. Hoje já passam de 300 as contas que o governo brasileiro está tentando censurar. E o relatório cita alguns nomes, que eu vou ler aqui. Esses nomes estão logo na introdução do relatório. Deputado Marcel Van Hatten, meu amigo, um cara sensacional, escritor Guilherme Fiuza, meu amigo Rodrigo Constantino, meu amigo e, durante muito tempo, meu mentor. Foi com Constantino que eu aprendi o que é liberalismo, com Constantino e o Hélio Beltrão. Também está aqui o nome do escritor Flávio Gordon, que é autor de um livro espetacular, que eu vou aproveitar e fazer o merchan do livro do Flávio, A Corrupção da Inteligência, está disponível na minha livraria. É um livro absolutamente essencial. Também está o nome da juíza Ludmila Lens Grilo,
que eu também conheço, e o nome do meu grande amigo, a quem o programa de hoje é dedicado, o Procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. O relatório continua. Não é surpresa o silêncio do governo Biden em relação a esses ataques à liberdade de expressão no exterior. Agora eu vou ler o finzinho do relatório aqui para vocês, tá? O Gui Leite Júnior diz: Mota, se esse movimento contra a liberdade de expressão é mundial, a esperança para nós, brasileiros, termos em curto prazo nossa liberdade de volta? É uma boa pergunta, Gui. Eu acho que há esperança sim, a esperança para nós e a esperança para o resto do mundo. Eu não sei que caminhos a restauração da liberdade vai tomar. Essa pergunta eu não sei responder. Mas eu acho que a publicação desse relatório é um pequeno primeiro passo na direção dessa restauração da liberdade. O que a gente está vendo no mundo inteiro é supressão da liberdade. Como eu falei, é um conluio entre os poderosos e a mídia tradicional. A mídia tradicional não quer redes sociais, porque isso acaba com negócios dela, né? Ela não pode mais vender a sua narrativa. E os poderosos não querem mídia social, porque isso expõe eles, né? Eles perderam o controle da verdade. E, evidentemente, hoje, no mundo inteiro, já falei sobre isso várias vezes, isso se traduz numa hegemonia dos esquerdistas, dos progressistas, dos comunistas, dos socialistas. Basta ver o que está acontecendo no Canadá. Inacreditável. É como a Diana Leila está dizendo, é uma epidemia de totalitarismo. Eu só quero lembrar vocês, e isso está muito descrito nesse livro aqui, ó, Como Salvar o Ocidente. É um livraço que eu diria que é o livro do momento. É do Spencer Klavan, Como Salvar o Ocidente. Está à venda na minha livraria, tem número limitado de exemplares, porque é uma edição especial do Clube Ludovico, tem capa dura, e a gente só consegue poucos livros para vender. Mas essa é uma crise, mais uma crise pela qual o Ocidente está passando, né? Periodicamente o mundo passa por crises. É que às vezes a gente esquece isso, mas o mundo, desde que o mundo é mundo, ele passa por crises. Esse livro aqui fala sobre isso, né? Desde a queda do Império Romano e toda a desordem que veio depois, e vários episódios no mundo, né? A Revolução Francesa, aquele massacre, a Revolução Comunista, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, depois a Guerra Fria, ameaça de destruição atômica. Meus amigos, o mundo vive em crise. É que às vezes tem uns intervalos um pouquinho maiores e a gente esquece disso, né? O mundo anda para frente, depois anda para trás, depois anda para frente, anda para trás. A gente tem que ter sorte de viver num período em que está andando para frente, né? Mas eu não sou pessimista. Isso é que é a coisa mais importante que vocês precisam entender. No meio dessa confusão toda, existe espaço para que a gente crie a segurança, prosperidade, saúde, mas a gente precisa se preparar para isso. A gente não pode sentar na frente da televisão para assistir um reality show, porque se a gente, a partir do momento em que a gente faz isso, a gente cai dentro da matriz, a gente vai ser totalmente controlado. A partir do momento em que a gente só assiste, né, o noticiário daquela grande rede de TV, ou lê o jornal impresso hoje não vale nada, nada. Eu fico espantado aqui no meu prédio, eu ando, eu subo e desço escada, eu não uso elevador, né? Eu subo e desço escada toda hora. E eu vejo as pessoas que ainda assinam o jornal. Meu Deus do céu. Eu olho as manchetes, eu falo, as manchetes é só mentira, é só distorção, e são fatos escolhidos, enfim. Eu não sou pessimista, não. A Diana Leila, às vezes ser realista parece ser pessimista, pois só é notícia ruim. Diana, olha só, não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por favor, prestem bem atenção nisso. Se vocês prestarem atenção só nisso, eu já ganhei
o dia de hoje. Mas antes, deixa eu ver aqui a Mirelle Clerice. Muito obrigado pelo superchat. Ela diz: esse número de bloqueados é infinitamente maior. Eu e meu esposo fomos bloqueados. Meu esposo não conseguiu mais reativar a conta no Twitter até hoje. Somos cidadãos comuns. É isso. Eu tenho certeza, Mirelle, que esse documento, esse relatório, ele não tem o nome de todo mundo que foi bloqueado, né? Ele provavelmente só tem daquelas pessoas com maior visibilidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Por favor, prestem muita atenção nisso. As notícias só é notícia, na maioria dos casos, coisas negativas. Coisas positivas não dão notícia. Então, por exemplo, se você disser assim, 95% dos brasileiros hoje acordaram, tomaram café da manhã, foram trabalhar, cuidaram dos seus filhos, levaram os filhos para a escola, voltaram para casa. Isso não é notícia. Agora, se você disser, bárbaro assassinato aconteceu, é notícia. Percebem? Então, existe um viés nas notícias. Isso não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com nada, a não ser que o que é bizarro atrai a nossa atenção. Vocês viram aquela história inacreditável, né? Da mulher que colocou o senhor que já estava morto na cadeira de rodas e levou para o banco. Aquilo ali foi notícia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, vocês imaginem a quantidade de pessoas que tomam conta dos seus idosos de uma maneira humana, carinhosa, amorosa. Isso não é notícia. Vocês percebem? Então, o que tende a chegar ao nosso conhecimento são coisas negativas. E como a grande mídia, né, ainda tem esse monopólio das notícias, então a maioria das coisas que chegam são notícias ruins. Aí as pessoas tendem a ficar negativas, achando que não tem solução. Calma! Calma! Olha, Maria Isabel Marques está dizendo, Mota, também tenho atualmente dificuldades para assistir seu programa. Não são todos os dias que consigo assistir ao vivo e também postagens do Instagram. As redes sociais hoje, tirando o Twitter, elas não privilegiam as pessoas que não são de esquerda, para colocar de uma forma muito light, né? Então é uma batalha muito dura. Por isso a gente pede a vocês para compartilhar a live, para se inscrever no canal, porque isso tudo ajuda. E eu tenho certeza que um dia isso tudo vai mudar, né? Eu tenho certeza que esse processo de totalitário vai mudar, vai acabar. Ele sempre acaba, de um jeito ou de outro, né? Agora, deixa eu voltar aqui ao relatório. Quero terminar aqui os trechos que eu selecionei, né? Então, continua o relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados. O Congresso americano precisa levar a sério esses avisos do Brasil e de outros países que estão tentando suprimir a liberdade online. Nós não podemos pensar que isso nunca pode acontecer aqui nos Estados Unidos. O comitê e o subcomitê especial têm feito grandes esforços, incluindo enviar intimações, fazer investigações e conduzir audiências para iluminar essa questão da censura determinada por governos nos Estados Unidos e para propor remédios, soluções legislativas. Nós vamos continuar a investigar, a realizar audiências e propor legislação adicional para proteger a liberdade de expressão online e para nos certificar que aqueles que violam a primeira emenda dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão, sejam responsabilizados por isso.
Tem aqui o superchat da Ieri Amaral. Procurem conhecer os protocolos de Toronto 666. Vou procurar, Ieri. Muito obrigado pelo superchat. Então, continuando aqui. Os ataques à liberdade de expressão que acontecem no exterior devem servir como um aviso para os Estados Unidos. Desde que assumiu o compromisso de proteger a liberdade de expressão, Elon Musk tem sofrido críticas e ataques de governos de todo o mundo, incluindo o do governo americano. Agora, mais do que nunca, o Congresso americano precisa agir para cumprir a sua missão de proteger a liberdade de expressão. Isso que eu acabei de ler aqui foi tudo dito pelo Congresso americano. Agora, meus amigos, chegou a vez do Congresso brasileiro se pronunciar. Eu vou voltar a esse assunto no próximo programa. Eu vou ler com detalhe esse relatório. Vou trazer para vocês o que eu achar importante e relevante. E eu lembro a vocês que o Meia Hora é patrocinado pela Pinelli Partners. Pinelli é um escritório de advocacia que tem sede no Texas e especializado em ajudar quem pretende se mudar legalmente para os Estados Unidos ou regularizar a sua moradia lá. Tem muita gente prometendo caminhos, facilidades, processo rápido para obtenção de visto para os Estados Unidos. Pouca gente sabe do que está falando. Tem muito enrolador, tem muito picareta nessa história. Eu conheço os advogados da Pinelli Partners. Com eles vocês vão ter o seu processo feito por profissionais que eu conheço e recomendo. Então, acesse o site da pinellipartners.com e, quem sabe, você começa uma nova etapa na sua vida. E agora, vamos à carta do dia. Olá, Mota. É com grande satisfação que lhe escrevo. Não perco meia hora com Mota por nada. Suas análises são bastante acertadas e você é muito calmo e ponderado e sabe o momento certo de se indignar com as atrocidades que estão sendo cometidas no Brasil em nome da, abre aspas, democracia, fecha aspas. Já li pela Amazon o seu primeiro livro, Ou Ficar a Pátria Livre, e também já li Os Inocentes do Leblon. Tenho o livro, comprei na sua livraria o livro Emburrecimento Programado, que já li e é ótimo. Pretendo ler A Construção da Maldade, assim que terminar outras leituras. Também já li vários livros do Olavo de Carvalho. Aprender nunca é demais. Muito obrigado, Ângela Pena, pelo superchat. Moro em uma cidade com cerca de 90 mil habitantes. Sou de uma família humilde e numerosa. Com 7 filhos, meu pai e minha mãe lutaram com dificuldades para nos manter. Ele era gari e guarda municipal. Minha mãe foi faxineira e doméstica. Só consegui estudar depois que me casei e consegui pagar os meus estudos. Sou professora de língua portuguesa da rede de escolas do Estado. Leciono para o ensino médio e fundamental. A escola onde trabalho tem cerca de 850 alunos e uns 50 professores. Entendi a duras penas que o sistema se reproduz em escalas maiores ou menores, a depender do grupo social. Numa escola não é diferente.
O poder está ali reproduzido. Se você não pensa como eles, se não se adapta ao sistema, você é ridicularizado, alvo de chacotas, tratado como um ser inferior. Você é ignorado, sua fala é interrompida, seus projetos são boicotados e você é vigiado e controlado. Mas tudo é feito de forma velada. São sorrisos tortos, trocas de olhares, conversas a meia voz, que são interrompidas quando você chega. Eles montam grupos de WhatsApp, fazem reuniões fechadas somente entre eles, conversam por códigos, com piadinhas que a gente que é de fora não entende. A maioria dos professores, você pode imaginar, é de esquerda. Os poucos que restam se omitem, não conseguem se posicionar por medo ou por comodidade. A equipe da minha escola, a diretora, os 3 vice-diretores e as 3 supervisoras são petistas até a raiz. Portanto, são coniventes com a inserção das pautas de esquerda no planejamento que é imposto pela Superintendência Regional de Ensino. É quase impossível elaborar aulas de forma autônoma, com conteúdos específicos. Somos sobrecarregados com projetos para resgatar a cidadania, combater o racismo estrutural, empoderar as mulheres, etc., etc. Embora tenhamos um governador que não se identifica com as ideologias progressistas, ou ele não se preocupa com o que ocorre nas instituições de ensino, ou não consegue verificar que o emburrecimento programado e a guerra cultural acontecem a todo vapor nas escolas. E nós, professores, que não concordamos com isso, não temos força suficiente para ir contra o sistema. É muito triste ter que deixar passar de ano alunos que não têm a menor condição, que leem mal e mal escrevem e, consequentemente, mal pensam. Mota, o que será dessa sociedade? O que será desse país? Há algo a fazer, além de orar e pedir a Deus que se compadeça das futuras gerações? Assinado, uma professora aflita e impotente. Peço a gentileza de não expor o meu nome. Vamos aos livros. Obrigado, Wanda Mingo, pela mensagem. Excelente programa de hoje, aguardando seus comentários sobre o resto do relatório e torcendo para que consigamos virar o jogo. É isso, Wanda. Vamos lá, eu já falei hoje, livros, eu já falei sobre a corrupção da inteligência do Flávio Gordon. O Flávio descreve o projeto e o processo de destruição das nossas universidades, da nossa cultura. Esse é um livro que já tem algum tempo, continua cada vez mais atual. A destruição da inteligência de Flávio Gordon, um dos nomes que consta do relatório do Congresso americano como tendo sido censurado no Twitter. Giovana dos Santos, muito obrigado pelo superchat. Esse aqui, eu já falei, é um livro maravilhoso, Como Salvar o Ocidente, do Spencer Klavan, e eu prometi que eu sempre vou falar o nome do tradutor. A tradução é da Roberta Sartori. Roberta, excelente tradução. É um livro que fala sobre tudo que está acontecendo hoje, fala sobre coisas, crises que já aconteceram. A gente não pode achar que a gente está vivendo um tempo especial, que é só na nossa época e que essas coisas cataclísmicas acontecem. Já aconteceram antes
Esse livro diz como a gente pode ir na nossa cultura, na cultura ocidental, e extrair filosofia, ideias, pensamentos para lidar com o que está acontecendo. Esse livro é um livro super bonito. Vocês podem ver, o meu já está todo marcado. Papel especial, capa dura, do Clube Ludovico. Clube Ludovico cede alguns livros para a gente, é pouca quantidade. Eles cederam aquele O Verdadeiro Jesus, e os livros foram vendidos em 2 minutos. E esse livro tem pouca quantidade, então, se você quiser, compre logo. Eu vou recomendar mais 2 aqui. Esse aqui eu já falei, é um livro essencial para todo mundo que tem filho, para todo mundo que se interessa por educação. Eu diria para todo brasileiro. É A Pedagogia do Marxismo, que fala sobre o pior produto de exportação brasileiro, que é a tal pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Esse livro é escrito por um americano e mostra como essa ideologia, a pedagogia do marxismo, infectou as universidades americanas e é responsável por um monte de coisa ruim que está acontecendo. A Pedagogia do Marxismo, de James Lindsay. E, para terminar, eu vou recomendar um livro de ficção de um cara que é um gênio, C.S. Lewis, é um escritor cristão, tem livros maravilhosos. Eu recomendei aqui outro dia. Produção, coloca aí o link desse também. As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro muito interessante, muito divertido. A produção vai colocar aqui. Agora, o que eu queria recomendar hoje é esse, A Trilogia Cósmica. É um livro que não é muito conhecido, do C.S. Lewis. Na verdade, são 3 livros diferentes em um volume só, por isso ele é um pouquinho mais grosso. Muito obrigado, Áurea Campos, por seu superchat. Esse livro é um livro de ficção científica, se pode dizer, né? Mas com menos ênfase na ciência e mais ênfase nas ideias, no humanismo, na reflexão, e fala de exploração do espaço, e em torno disso o C.S. Lewis conta uma história maravilhosa e faz reflexões maravilhosas. Então, esse é um livro para você que quer se desligar um pouquinho disso tudo que está acontecendo e viajar um pouco, mas não viajar de uma forma irresponsável, né? Então, em vez de assistir um reality show, compre a Trilogia Cósmica do C.S. Lewis. Alimente a sua mente, seu coração, a sua alma. E muita gente fazendo perguntas aqui sobre o relatório. Eu voltarei a ele, provavelmente, na próxima terça-feira. Eu vou ler com detalhes. E muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou terminar aqui com uma reflexão do George Orwell, autor dos clássicos 1984 e A Revolução dos Bichos. As pessoas dormem em paz à noite apenas porque alguns homens, calejados e corajosos, estão dispostos a usar a força para protegê-las. Frase de George Orwell. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vejo vocês hoje às 18 horas, no Pingos nos Is. O programa hoje promete ser apimentado. Eu acho que vai ter debate interessante. Ou na próxima terça-feira, aqui nesse mesmo horário. Bom dia.